MVN TV Conexão com o tema espiritualidade. Presbítero Domingos, tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Queríamos saber do senhor, de acordo com a Bíblia, o que o senhor entende por espiritualidade? Bom, espiritualidade é a intimidade que o homem tem com Deus. Então, se o homem não tiver a intimidade com Deus, não há espiritualidade nele, né? Porque nós temos muitos exemplos na Bíblia, né, de homens que foram, um exemplo de adolescentes, né? Davi, né? Nós vemos que Davi, ele foi um jovem muito espiritual, né? Tanto é que quando você lê a história de Davi, você vê que ele não era pressionado por ninguém para ele ter intimidade com Deus. Ele aprendeu a ter intimidade com Deus por si só, né? E isso nós vemos o resultado na vida de Davi durante toda a sua trajetória. Muito bom, pastor. Mas o senhor falou de intimidade. E como nós somos filhos de Deus, porém somos pecadores, e como podemos ter intimidade sendo pecadores? A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, nós passamos a ter intimidade com Ele. E apesar de nós termos intimidade com Ele, nós somos pecadores ainda, porque no livro de 1 João diz assim: se nós andarmos na luz, assim como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Observe bem que ele está dizendo que eu ando na luz, eu estou na luz, mas eu sou sujeito a pecar. E como eu sou sujeito a pecar, ele nos dá o remédio, que é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Pastor, o senhor acabou de falar que o sangue de Jesus purifica a gente de todo pecado. Existe algum pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar? Então, como eu falei, né, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, né? Mas existe um pecado que não há perdão, né, que é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Se você pecar contra Deus, você tem perdão. Se você pecar contra Jesus Cristo, você tem perdão. Mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, o próprio Jesus disse que não existe perdão nem nesta vida, nem na vida futura. Pastor, o pecado, ele é um ato que até sem a gente querer, a gente comete, né? Acaba cometendo. E o que faz um ato nosso se tornar um pecado? Por exemplo, uma forma de falar, o que faz ela se tornar um pecado? A partir do momento que você fala, né, com um pensamento cheio de maldade, né? A partir do momento que você coloca a maldade no seu pensamento e fala, ou pensa, ou age, passa a ser pecado, né? Então, mas mesmo assim, né, como você lê quando os discípulos perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo ser perdoado? 7 vezes? E Jesus disse: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? Isso quer dizer diariamente. Isso quer dizer que a gente peca todos os momentos, quando a gente fala, quando a gente pensa, quando a gente age de forma que está ao contrário à palavra de Deus. Pastor, o que podemos entender sobre prostituição? Prostituição é todo aquele ato sexual que você comete fora do casamento, né? Se você ainda é jovem e namora com outro jovem, esse tipo de prostituição se chama fornicação, né? Se você é casado e mantém relação com outras mulheres, a não ser a sua esposa, né, se chama adultério, né? Então, são vários exemplos que a gente pode dar a respeito da prostituição. Mas a prostituição em si, ela seria só fornicação, adultério ou sexo mesmo antes do casamento? O sexo em si, antes do casamento, todo sexo que é praticado fora do casamento é prostituição, né? Porque, biblicamente, né, o homem e a mulher só podem manter relação sexual após o casamento. Quando isso acontece, então eles estão seguindo os padrões bíblicos. Irmão Domingos, o assunto está muito bom, muito interessante. Agora vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. FACEB, Faculdade Assembleiana do Brasil.
FACEB tem desenvolvido ações que proporcionará aos cristãos oportunidades de adquirirem mais conhecimentos e aprofundarem novas áreas. Apresenta graduações na modalidade à distância. A maneira ideal para você que quer seguir na fé, priorizar a família e aprimorar o currículo com preços acessíveis. Matrículas abertas para pedagogia e administração. Para continuar a crescer como cristão, como ser humano e como profissional, acesse www.faculdadeassembleiana.com. Polo Clima Climatizadores. Com climatizadores industriais, comerciais e residenciais, nossos climatizadores têm baixo custo de aquisição, instalação, operação e manutenção. Seu ambiente é climatizado, proporcionando um ar limpo, filtrado e renovado na temperatura e umidade adequada para o conforto térmico. Além de economizar energia elétrica aproximadamente 90% em relação ao ar-condicionado convencional. Polo Clima Climatizadores, conforto e economia nas 4 estações. Sintergráfica, a gráfica do povo de Deus. Cartões de visita, panfletos, envelopes, capas para DVDs, CDs, sacolas, banners, folders, livros, revistas, cartazes e tudo o que sua igreja precisa em impressos gráficos. Sintergráfica, 100% voltada para a obra de Deus. Ligue 62 93 59 12 19, 81 61 91 91 e 30 91 68 30. Estamos de volta aqui com o presbítero Domingos. E presbítero, o senhor falou de intimidade que envolve na espiritualidade, correto? Ouvir música secular, ela atrapalha na nossa intimidade com Deus? Com certeza, atrapalha muito, principalmente a música secular na atualidade, né? Porque a maioria das músicas seculares hoje fala muito palavrão, muita imoralidade, muitas coisas que, se o jovem cristão começar a ouvir esse tipo de música, né, ele começa a desviar do foco, que é ter intimidade com Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que as más conversações corrompe os bons costumes, né? Então você começa a ouvir coisas que não te edificam, então essas coisas te tiram da presença de Deus. Mas então quer dizer que todos os adolescentes estão perdidos, né? Porque 90% dos adolescentes que o senhor sentar para conversar ouvem música secular. O que o senhor teria para falar para a hora que der vontade de ouvir, a gente conseguir escolher entre ouvir e deixar para lá e saber que aquilo não vai trazer edificação para a minha vida? Eu acredito assim, que não é proibido, né, o adolescente ouvir música, desde que seja escolhido, né? O adolescente que tem intimidade com Deus, ele sabe o que ele deve ouvir, né? Então não é proibido, porque nós somos seres humanos, né? Nós estamos aqui nesta terra, né? Nós estamos num período transitório, né? Que é o tempo que nós vamos viver aqui na terra, mas a escolha das músicas, né, a gente tem que ter inteligência, né, para poder escolher as músicas que não venham afetar a minha espiritualidade, né? Então eu acredito que esse tipo de música, o cristão, né, não é aconselhável ele viver todo o tempo ouvindo, mas de vez em quando, sem problema nenhum. Mas o que a gente pode levar em consideração se a música traz edificação para a nossa vida ou ela simplesmente vai ser mais uma música? Não, quando se refere à música secular, ela não traz nenhuma edificação, né? Não existe edificação na música secular, né? Por quê? Porque são inspirados por pessoas que não têm temor de Deus, né? Por isso que não tem inspiração nenhuma para nós, né? Por isso que seria, se o certo mesmo era o crente não ouvir música secular, né? Mas como eu já falei para você, como nós somos seres humanos, a gente estamos nesse período transitório, né? Então a gente deve ter o conhecimento de Deus
né, para escolher aquele tipo de música que a gente deve ouvir. Irmão Domingos, e agora nós queríamos saber o que o senhor tem para falar sobre os dons do Espírito? Os dons do Espírito, você se refere aos 9 dons? Sim. Os dons hoje na igreja, ele está como praticamente extinto, né? Como você sabe que tem muitas denominações, né, que não aceitam, né, que os dons espirituais sejam para a atualidade, né? Mas nós que somos pentecostais, né, nós acreditamos que os dons espirituais, eles valem para os nossos dias também, né? Mas para nós termos esses dons, nós precisamos ter uma intimidade profunda com Deus, né? E a igreja precisa desses dons. Nos últimos dias que nós estamos vivendo, a igreja precisa desses dons para ser manifesto dentro da igreja. E quais seriam as formas de um adolescente buscar a receber esses dons? Na verdade, os dons espirituais, né, nos nossos dias, né, eles estão praticamente extintos de muitas denominações. Tem denominações que não concordam mais que os dons espirituais são para a nossa era, né, para os nossos dias. Né? Mas nós que somos pentecostais, né, nós sabemos que esses dons existem, né, e que eles precisam ser manifestos na igreja, né, porque nós estamos vendo que está surgindo muitas heresias, muitas enganações, muitas coisas que vêm para tirar o foco do cristão, né, da palavra de Deus. Então, os dons espirituais precisam ser manifestos nos nossos dias. E o senhor diria que um cristão não receber esses dons espirituais, não buscar ganhar eles, seria um problema? Não seria um problema, porque os dons, eles são manifestos na vida do crente mediante, né, o que a igreja precisa. Quando a igreja estiver precisando, esses dons são manifestos. Mas o crente viver sem os dons espirituais não quer dizer que ele não vai para o céu, né? Quando você lê a palavra de Deus, né, você vê que o próprio Jesus, né, no livro de Mateus, diz assim: muitos chegarão na minha presença e me dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome nós fizemos operação de maravilhas, no teu nome nós expulsamos demônios, né? E Jesus então dirá: eu lhes direi abertamente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E tem muitas pessoas que confundem, às vezes, a presença do Espírito Santo com receber os dons, ou seja, sentir o Espírito Santo ou ter os dons espirituais. Qual seria a diferença em você sentir o Espírito Santo no ambiente que você está e ter os dons espirituais? Bom, você receber o Espírito Santo é você sentir algo diferente, né? Você sentir a ação do Espírito de Deus na sua vida. Já os dons espirituais são manifestos, né, mediante a necessidade que existir na igreja. Por exemplo, o dom de curar. Ele só vai ser manifesto quando tiver alguém enfermo, e você orar pelo enfermo, ele vai ser curado, né? O dom de profetizar só vai ser manifesto quando Deus precisar falar com a igreja ou com alguém. Então, essa é a diferença entre você sentir o Espírito Santo e a manifestação dos dons espirituais. Irmão Domingos, o assunto está muito bom, mas infelizmente temos que encerrar. Mas eu queria que o senhor deixasse para os adolescentes uma palavra de ânimo, uma palavra que vai fazer eles quererem ser mais parecidos com o que a Bíblia ensina. Bom, o que eu tenho para falar para os adolescentes, né, que no dia que nós estamos vivendo, está muito difícil, né, o adolescente ter uma intimidade com Deus, porque são muitas coisas que o mundo oferece, né? Então, isso aí é uma escolha que ele vai ter que fazer, né? De começar a ler a palavra de Deus, de começar a orar, de começar a buscar a presença de Deus, e ele começa a ser um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus. Muito obrigada pela participação do presbítero. Foi um prazer recebê-lo aqui com nós para responder algumas perguntas que muitos adolescentes têm dúvidas, né? Eu que agradeço pela oportunidade que foi me dada. Eu estou à disposição quando precisar de mim. Eu não sei se eu consegui responder todas as questões que você queria ouvir, né? Mas se precisar, eu estarei aqui novamente. Gente, não saia daí. No próximo bloco tem muito mais. Oficina das Artes.
Faça sua arte de banners, camisetas, convites, entre outras com a gente. Fazemos uma variedade imensa de cartões de visita com preços variados com a mais alta qualidade do mercado. Folders, folhetos, flautes, adesivos e outros. Artes profissionais em diversos segmentos. É aqui na Oficina das Artes. Oficina das Artes, Rua Z, número 95, Setor Central, entre a Leste e Oeste e Avenida Bernardo Saião. WhatsApp 98433-5226. Odontologia Jardim. Rua 105, número 391, sala 1 e 2, Setor Sul, na Odontologia Jardim. A Special Office tem produtos de qualidade com móveis planejados e grande variedade de marcas e modelos de mobiliários para escritórios e residências. Com uma equipe qualificada e comprometida, desenvolvemos seu projeto de acordo com seu espaço e suas necessidades. Agende seu horário e tenha um atendimento exclusivo com nossa equipe. Special Office, Avenida T2, número 1514, Setor Bueno. Telefone 3520-4202. A Academia Burn Fitness oferece o melhor de academia em Goiânia para você, com várias modalidades: musculação, ergometria, funcional, ritmos, ABS, glúteo e Muay Thai. Temos planos variados que se encaixam em seu bolso. Rua D, esquina com Rua 206A, Vila Viana, Negrão de Lima. Venha para Burn Fitness fazer a sua aula experimental. Agora estamos aqui com um novo entrevistado, o presbítero Erli Prado. E agora o nosso tema é como vencer o pecado na adolescência. E, presbítero Erli, eu queria saber o que a Bíblia nos fala sobre pecado. Bom, para responder essa pergunta à luz da palavra, Tiago, capítulo 4, no versículo 7. A Bíblia ela é clara que nós precisamos sujeitar a Deus. A princípio, para nós vencermos o pecado, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Porque se nós sujeitamos a Deus, nós estamos prontos para avaliar as nossas decisões à luz da palavra, diante da vontade de Deus. E Tiago ele fala no capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo. Mas antes de resistir o diabo, tentar resistir as tentações, nós precisamos nos sujeitar a Deus, através da oração, nossa preparação espiritual. O que seria rejeitar o pecado? Como podemos rejeitar o pecado, sendo que o pecado está à nossa volta o tempo inteiro? A questão do pecado nós já adquirimos, já veio desde nossos pais. Desde Adão, nós adquirimos essa vida de pecado, essa vida pecaminosa, melhor dizendo, a palavra mais clara. Então, ou seja, para nós rejeitar o pecado na nossa vida, nós precisamos nos aproximar de Deus, através da oração, do jejum, porque o pecado, em todo o tempo, Paulo mesmo diz que o pecado estava preso, os membros dele, estava preso o pecado nos membros dele. Mas ele diz que ele era um prisioneiro de Cristo. Para rejeitar o pecado, nós temos que nos sujeitar a Deus por completo. Para rejeitar o pecado, nós precisamos viver uma vida de renúncia, que é o que Jesus diz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a tua cruz e segue. Como seria renunciar
a nossa carne, que seria nós, a todo tempo. Porque a todo tempo pecamos até mesmo sem ver, né? Sem ver, podemos cometer pecado por uma coisa que achamos que nem seria um pecado. Como podemos rejeitar esse pecado? Olha, a palavra ela é clara. Se nós dissermos que nós não cometemos pecado, nós já cometemos o pecado da mentira, já nos tornamos mentirosos. Então, ou seja, não é fácil vencer o pecado. Porém, hoje mesmo nós estávamos falando sobre o pecado e a gente estava falando sobre a questão de que às vezes nós achamos que o pecado é somente aquilo que nós cometemos diante da população, diante das pessoas. Mas a gente sabe que nós pecamos até no pensar. Porém, quando Jesus diz para nós viver uma vida de renúncia, renunciar a nós mesmos, então, ou seja, se é para viver uma vida de renúncia, então nós precisamos entender que nós não somos super-homens e nem super-mulheres. Nós precisamos entender que nós somos sujeitos a pecar o tempo todo. Nós estamos sujeitos ao pecado. Mas quando Jesus diz para viver uma vida de renúncia, eu preciso entender que eu peco quando até mesmo eu cobiço algo que não é meu, algo que é de alguém. Mas um exemplo, claro, na vida de um jovem. Se eu estou andando na rua e eu encontro com uma pessoa, uma moça que me chama a atenção, automaticamente a minha natureza pecaminosa que eu tenho, a minha carne, ela vai querer olhar, ela vai querer desejar, ela vai querer cobiçar. Mas aí a decisão é minha. Se eu vou continuar olhando ou se eu vou tirar minhas vistas, repreender a mim mesmo e vou mudar o percurso da minha caminhada. Essa decisão está comigo. Principalmente na fase da adolescência, passamos na rua e podemos ver uma pessoa que nos interessa. E ouvimos falar tanto em pregações por pastores, em casa, pelos pais, por familiares, que a adolescência não é a época de namorar. Por que ela não seria a época de namoro? O porquê que o adolescente, todo mundo fala que não está preparado? Olha, nós precisamos entender que tudo isso inicia lá na família. A Bíblia ela é clara. Nós, pais, precisamos instruir os nossos filhos no caminho que devem andar. Então, ou seja, uma criança ela precisa ser instruída desde sua meninice. Ela precisa ser instruída que o pecado cria separação entre o homem e Deus, como Deus fala através do profeta Isaías, lá no capítulo 59. O nosso pecado, ele cria separação entre nós e Deus. E se essa criança, se nós formos instruídos desde nossa meninice que o pecado cria separação entre nós e Deus, e formos instruídos a ter medo, temer a Deus, ter medo de pecar, de criar uma separação entre nós e o Senhor, o que vai acontecer? Um adolescente, ele tem os desejos, ele está descobrindo. Então, ou seja, se ele for bem instruído, ele vai entender que tudo há um tempo, como diz a palavra. E ele vai esperar esse tempo. Porque o pecado ele começou na vida do homem simplesmente porque o inimigo convenceu Eva a fazer algo fora do tempo. Deus fez o jardim, a árvore da vida estava lá, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus colocou no centro, Deus falou, não é para tocar. E o que acontece? Pelo desejo do conhecimento do bem e do mal, Eva tocou, comeu do fruto e deu para Adão. Então, ou seja, o desejo de conhecer, às vezes, nos faz pecar. E quando nós temos um temor a Deus, nós entendemos que tudo há um tempo determinado. E nós temos que entender o momento que nós estamos preparados para aquilo ali. Um jovem, por exemplo, ele para entrar num relacionamento, ele precisa entender, ele precisa avaliar ele mesmo. Eu tenho capacidade para isso? Eu estou pronto? Estou pronto agora para entrar em um relacionamento, assumir um relacionamento? Então, se eu não estou pronto, para que tentar?
Sabemos que não só nesse sentido, mas ninguém gosta de esperar. Esperar é uma coisa que colocamos como impossível, né? No tempo de espera. E como um jovem, um adolescente, não estando no tempo, como ele deve esperar? Aonde ele deve esperar? Olha, o jovem ele precisa entender que para ele conseguir esperar no Senhor, ele precisa viver uma vida de santificação. Ele precisa viver uma vida de santidade. Por quê? Se nós estivermos vivendo uma vida espiritual, nós buscarmos viver uma vida espiritual, nós vamos conseguir esperar o tempo de Deus. Mas se nós não vivemos uma vida espiritual, porque hoje a maior dificuldade que nós temos para discipular um jovem é porque eles não sabem esperar. E eles sempre questionam. Mas nós não precisamos ser espiritual em todo o tempo. E nós, quando a gente olha para a luz da palavra, o que Paulo instrui, é que nós temos que ser espirituais. Temos que ser homens e tem que ser mulheres espirituais. Porque se nós buscarmos uma vida espiritual, vai ser fácil nós conseguir dominar e esperar o tempo de Deus. Mas se não buscarmos o tempo todo na vigilância e na oração, aí nós não conseguimos, não adianta. Porque nós precisamos vencer o pecado, é vencendo as tentações. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Mas agora eu queria que você deixasse uma palavra para os nossos adolescentes sobre esse assunto que nós falamos hoje, sobre esse tema, sobre como um adolescente deve esperar, sobre como ele deve seguir na caminhada cristã dele. Bom, a palavra que, assim, um conselho que eu deixo para os adolescentes é uma palavra que está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, quando diz: lembra-te do Senhor nos dias da tua mocidade, porque vai chegar os dias maus, vai chegar a velhice. A mocidade, ela tem força, tem ânimo, mas vai chegar um dia na nossa vida em que nós não vamos mais ter o mesmo ânimo, não vamos ter mais a oportunidade. E quando diz lembra-te do Senhor, então nós vamos tomar decisões baseado na palavra de Deus. E se nós tomarmos decisões erradas no tempo da adolescência, pode ter certeza, a consequência virá. E por isso o escritor Eclesiastes diz, aos Eclesiastes diz, para lembrar do Senhor no dia da mocidade. Porque a decisão que nós tomar hoje, pode ter certeza que a consequência virá. A palavra é clara. Aquilo que nós semeia, nós vamos colher. Em medida sacudida e recalcada. Nós vamos plantar 1 grão e pode colher 1000 grãos. Então nós precisamos entender isso. Então o conselho que eu deixo, lembra-te do Senhor no dia da tua mocidade. Em todas as decisões, avalia à luz da palavra, consulta a Deus. Pense 1, 2 vezes não, mas pense pelo menos 10 vezes antes de tomar uma decisão. Agora, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Mas calma, temos o nosso próximo programa. Siga nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook e no nosso canal Promessas no aplicativo. Muito obrigada pela audiência, fiquem com Deus e até a próxima.